Bom, agora vamos falar do Alex Catharino, intelectual. Como é que você se definiria na sua linha de pensamento? Como é que você se identifica na sua linha de pensamento? E qual é a sua opinião sobre o liberalismo, efetivamente? E também queria saber se você acha que os conservadores, essa foi uma pergunta, inclusive, que nós recebemos no boletim de um leitor, né? Se você acha que os conservadores contribuem na luta pela liberdade. Bem, seres históricos, e indivíduos são seres históricos, não são passíveis de definições. Nietzsche já dizia isso, e é a sentença que o grande José Guilherme Melchior começa o livro dele, Liberalismo Antigo e Moderno. Então, a dificuldade de definir quem é um indivíduo, a dificuldade de definir o que é um movimento histórico, como o liberalismo, como o conservadorismo. Acima de tudo, eu me vejo como um historiador que ama a história, mas que optou por militar no campo da edição de livros, ser o editor. A influência do Roger Chartier, a mente do editor, a mão do autor, a influência de grandes editores nacionais que nós tivemos, Monteiro Lobato, Jorge Zahar, José Olímpio, Carlos Lacerda, então, o Mercindo Rocha Dore. Então, o papel do editor é importante. O movimento conservador americano se deve muito a um editor, o Henry Ragneri, e é uma figura que merece sempre ser lembrada. Foi quem lançou o livro do Kurt, os livros do Buckley Jr., livros do Hayek. Então, ele difundiu essas ideias também. Então, nessa função de historiador, há um risco. O historiador é um pouco cínico também. Ele tem que ser. Você tem que desconfiar de tudo, principalmente das suas crenças. Então, eu me vejo como esse historiador, esse editor, mas que, dentre as diferentes opções políticas que nós temos, eu vejo o conservadorismo, o liberalismo como as mais viáveis. E isso também é um pouco, muito da influência do meu saudoso mentor, o Bertrand Borges Macedo. O Bertrand, intelectual católico, um tomista, que faz uma opção liberal e diz: o liberalismo é a filosofia da modernidade. E o Bertrand faz isso principalmente por uma linhagem de Ortega y Gasset. Era um grande orteguiano. O conservadorismo, como eu entendo, e a vertente que é a brasileira, então nós temos que entender o que é o conservadorismo no Brasil. E tem muita confusão. Muitas pessoas trazem um pensamento reacionário, contra-revolucionário francês, continental, e acham que isso é conservadorismo. E nós importamos tradições que não são nossas. O conservadorismo, ele surge historicamente, até antes do termo, com a crítica de um grande liberal, Edmund Burke, à Revolução Francesa. E essa crítica dele, na Inglaterra, deu origem a um partido conservador, liberal na economia, democrático na política, preocupado com o parlamento. Um liberal e um conservador devem se preocupar muito mais com um candidato do legislativo que o do executivo. O liberal, em essência, está preocupado com o legislativo, a representação e a limitação do poder, porque o executivo é sempre o poder que tende a expandir, e é a função, aí sim, de um legislativo que limite esse poder. Então, esse liberalismo conservador que surge, esse conservadorismo de origem liberal, ele vai existir em 5 países. A Inglaterra, o berço, Burke, Disraeli, Gladstone, o próprio Churchill. Ele vai existir nos Estados Unidos, os pais da pátria, a grande ideia do Kirk, que é uma revolução conservadora, revolucionária no parlamento, que queria cobrar impostos sem representação, que queria subjugar uma tradição histórica que se criou ali. Então, no nome dessa manutenção da liberdade, ele se separa na Inglaterra. Então, uma linhagem conservadora, esse liberalismo americano também. Nós temos essa experiência no Brasil, tanto os liberais, os luzias, quanto os conservadores, os saparemas, estão na tradição de liberalismo, de liberais doutrinários franceses, de conservadores britânicos. Nós temos essa tradição na Colômbia, riquíssima, e no Chile. Até um livro do Ricardo Vélez, inédito, em português, nós vamos publicar,
que ele mostra esse pensamento liberal e conservador no Brasil, na Colômbia. É importante isso. Então, a nossa tradição, o verdadeiro conservador brasileiro, do Visconde de Cairu a João Camilo de Oliveira Torres, ele é um liberal na economia, ele é um defensor da democracia representativa, ele defende o Estado de Direito, ele defende as liberdades individuais, e ele sabe que a moral, as virtudes individuais são importantes, porque o homem, enquanto agente, para usar a noção do Mises, se nós temos uma sociedade em que a maior parte dos cidadãos que votam, dos consumidores que optam no mercado, estão imbuídos de valores morais individuais, essa sociedade vai ser mais livre. É um trabalho que eu faço há anos com o Acton Institute, da ideia de promover uma liberdade, uma sociedade livre e virtuosa, ou seja, unir os princípios da tradição ocidental cristã, das virtudes, da ética cristã, com a defesa do livre mercado, do Estado de Direito, é fundamental. Nós não vamos mudar de cima para baixo, nós temos que ter também essa virtude na sociedade. Então, de certo modo, eu me definiria como um historiador, um editor, apaixonado pela cultura ocidental. Eu gasto mais tempo, e evito até publicar sobre isso, lendo poesia, lendo teatro, ouvindo música clássica, jazz, rock progressivo, rock punk. A cultura é fundamental. Eu acho que a geração nossa de liberais e conservadores devem ir mais à cultura. Eu tenho essa preocupação. E a preocupação minha no campo político, econômico, conservador, liberal, mas eu acho que o melhor rótulo seria o que o Irving Babbitt, o humanista cristão, o novo humanismo, a preocupação de defender esses princípios da sociedade e, de certo modo, o pensamento liberal na política, na economia, ele acaba sendo, como mostra François Guizot, uma síntese dessa experiência civilizacional do Ocidente que surge ao longo da cristandade medieval. Eu acho que é importante a preservação desse patrimônio. E o liberalismo, o conservadorismo fazem isso. E, nesse sentido, o conservadorismo visto nessa visão, não na percepção reacionária, moralista de autores continentais, ele é uma filosofia que ajuda o liberalismo tanto a promover as boas ideias liberais, como também a exigir que façamos meia-culpa de alguns erros mais progressistas. Nem sempre progressa para melhor. O próprio Hofbauer escreveu um livro que nós vamos publicar esse ano, A Era Progressista, que ele faz uma crítica imensa à política progressista americana. Então, acho que é importante evitar as tensões bobas que se tem na internet hoje, liberal, conservador. O conservadorismo, nessa tradição burkeana, é uma das vertentes do pensamento liberal. O próprio Melchior mostra isso no livro dele. Então, Alex, nós já passamos pelo Alex aluno, pelo Alex editor, o Alex intelectual, agora o Alex autor. Você escreveu um livro sobre o pensamento do Russell Kirk, Russell Kirk, O Peregrino da Terra Desolada. Então eu queria que você explicasse um pouco sobre esse livro, o que significa esse título. E, claro, se você já falou aqui em primeira mão de lançamento de outros autores que vão sair pela LVM. Se você mesmo tem alguma coisa no prelo em vista para ser lançado. Bem, esse livro do Russell Kirk que eu escrevi, eu venho estudando Kirk por indicação do Biratã Borges de Macedo, de modo assistemático, desde 96. Eu li todo o Conservative Mind com o Biratã Macedo me orientando a leitura. Depois li o livro do Burke, li o Política da Prudência e conheci, por intermédio do Macedo, o Kirk, pensador político. No meu estágio na Atlas, o professor Leonardo Elijo me colocou para ler muita história dos Estados Unidos. E eu fui obrigado a comparar a visão do Hofbauer de História Americana, nos 4 volumes que ele escreveu, uma obra belíssima, com o Roots of American Order, do Kirk. E por intermédio desses trabalhos eu comecei a conhecer mais o Kirk, historiador. Depois,
o padre Ian Boyd, presidente do Cheston Institute, me apresentou o Kirk crítico literário, a crítica a Eliot, e aí eu tive uma visão mais ampla. Pouco antes de falecer, o professor Bertan Borges Macedo, alguns anos antes, isso creio que foi por volta de 2004, 2005, eu conversando, eu falei, professor Bertan, qual autor americano o senhor acha que é mais importante para o contexto do Brasil hoje? E ele falou, o Russell Kirk. Eu estou há quase 10 anos te forçando a estudar sistematicamente isso, e você ainda vai fazer. Pouco depois ele faleceu em 2007, e eu me senti na obrigação moral, em respeito a esse grande mestre, de fazer isso. Eu já conhecia a Bíblia do Kirk desde 2004, então liguei para ela, falei, posso ficar aí no estágio? Eu tenho uma missão a cumprir. E começou meu envolvimento no Mecosta. 2008 estive lá, 2010, acabei indo e fiquei praticamente morando lá nos Estados Unidos de 2010 a 2016, cuidando dessas obras do Kirk. E eu tentei estudando, ainda tem muita coisa que eu tenho lido, estou mexendo nos manuscritos. Um trabalho meu como editor no Kirk Center também é de publicar as obras inéditas do Kirk. Nós temos material suficiente para quase 20 livros novos do Kirk. Só sobre Edmund Burke dá um livro inteiro novo e com material muito melhor do que o que ele escreveu, um livro sobre o Burke, um livro introdutório. E minha mania, meus dois grandes mestres escreveram um pouco, tanto o Aguilene quanto o Bertan Borges Macedo, e a minha mania é de sempre escrevo e guardo. Eu devo ter uns 5 livros prontos que estão estocados. Anualmente eu reviso um deles e taco fogo no manuscrito. De novo, o bom uso da lixeira. A gente tem que saber jogar fora algumas de nossas ideias também. E veio o convite do Luiz Felipe Pondé e do Edson Manuel da Realizações para escrever esse livro sobre o Kirk para essa biblioteca crítica cultural. A minha primeira resposta para os dois foi não. Só que, por acaso, o Edson encontrou com a Annette Kirk em Miami e ela convenceu a Annette a me convencer a escrever o livro. E o Kirk chamava a Annette de aquela para quem não podemos dizer não. E eu fui quase obrigado. E ela soube, não, você tem que escrever. E, em parte, por ela, pelo Bertan Borges Macedo, eu escrevi esse primeiro livro, que é um livro despretensioso, uma introdução ao pensamento do Kirk, um pouco a vida dele. E essa ideia de Peregrino na Terra Desolada é um pouco a noção do Peregrino, do John Bunyan, que é um autor que o Kirk leu muito, e a noção de Terra Desolada, uma alusão ao T.S. Eliot, que é a grande influência que eu mostro nesse livro sobre o Kirk. A novidade desse livro, no ensino introdutório, é uma tese nova, é que geralmente as pessoas olham o Kirk muito pelos olhos da visão dele de Burke. Eu até faço isso na apresentação da edição do livro do Kirk sobre Burke em português. Mas nesse livro eu quis mostrar ele mais pelos olhos do Eliot. Então, como o Kirk entendeu o Eliot e como o Kirk pode ser entendido por intermédio do Eliot. E o Eliot, meu poeta favorito, e aí eu tenho a possibilidade de voltar a discutir com a literatura, com o teatro, a poesia, a crítica literária. Por conta de eu ter aceitado isso, eu fui compelido pelo Pondé, de novo, e pelo Edson, a fazer um segundo volume para essa coleção, que eu estou já escrevendo, que é sobre o T.S. Eliot. Então, nessa coleção crítica, Biblioteca Crítica, o volume sobre T.S. Eliot eu vou assinar, e também escreverei um terceiro volume que me comprometi, que é sobre o autor que eu considero o Russell Kirk brasileiro, o João Camilo de Oliveira Torres. Então, já tenho isso prometido. Eu devo estar publicando esse livro do Eliot ano que vem, mas está bem avançado. O João Camilo vai ter que esperar um pouco mais, até porque as obras dele têm que ser reeditadas. Eu acho importante ter o autor disponível para o público também. Eu continuo um projeto que eu estou desde 2013 trabalhando, que é escrever a mentalidade conservadora brasileira, de Visconde de Cairu a João Oliveira Torres. Só que é um livro que eu espero publicar em 2024, junto com o bicentenário da Constituição do Império, essa grande obra conservadora brasileira. E é um trabalho que o olhar dele é que demanda a leitura de toda a historiografia brasileira. E a cada dia sai uma coisa nova.
Então, consultando dissertações de mestrado, teses de doutorado, além dos próprios autores, e tentar sintetizar isso tudo. Quando eu estava fazendo a revisão do livro do Antônio Paim, O Estado Livre Brasileiro, o Antônio Paim atualizou esse livro. Esse livro eu acho que é leitura obrigatória para todos, porque ele conta o que é o liberalismo brasileiro, nas suas diferentes vertentes, a vertente radical de um Frei Caneca, a vertente conservadora de um Visconde de Uruguai, a vertente mais cientificista de um Rui Barbosa, a vertente social de um Miguel Reale, de um José Guilherme Melchior, a vertente mais conservadora de um Roberto Campos, um Meira Pena. Então ele abrange todo esse pensamento nesse livro, indo desde meados do século XVIII até o dia 6 de outubro de 2017. O livro está muito atualizado, tanto que ele termina o livro falando das obras do Bruno Garchagen e do teu livro. Ele chegou Então é um panorama completo desse pensamento no Brasil. E o Paim, no penúltima parte, antes de fechar com o livro do Bruno Teu, ele fala desse meu livro do Kirk, e ele mostra uma coisa que eu não tinha percebido como autor. Então é interessante que o próprio autor, às vezes, ele consegue se ver pelo outro. E o Paim, que é um grande amigo, um grande mestre, ele conseguiu me entender melhor do que eu mesmo me entendo. E ele mostra como esse livro meu do Kirk vem numa trajetória de textos que eu tenho publicado desde 2001, entre 2001 e 2014, em ensaios dispersos, em revistas acadêmicas. Ele dá uma síntese e mostra como esse livro meu dialoga. E ele falou, olha, eu faço acordo, vou atualizar meus livros com você, vou publicar, mas a cada 5 livros meus que publicar, você tem que publicar um livro teu. Ele me disse, eu não posso dizer não para o Paim nisso. Então eu aceitei o desafio, então eu estou pegando esses artigos antigos, atualizando, e vai ser um livro que eu vou algumas reflexões sobre o liberal. Então, o primeiro capítulo vai ser um verbete que eu escrevi com um área de política, em que eu discuto os fundamentos filosóficos, éticos, políticos e econômicos. O segundo é um texto de 99 sobre o mestrado do liberalismo clássico. O outro texto é uma visão dos economistas clássicos, como eles vão entender a questão da riqueza, da pobreza, o problema malthusiano, e como os austríacos dão uma solução mostrando que Malthus acertou se não houvesse a Revolução Industrial, mas que no mundo pós-Revolução Industrial o argumento é inválido, como Hayek demonstra, o Mises também. Discuto as tradições nacionais do liberalismo, como é que é o liberalismo na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e alguns perfis biográficos, Roberto Campos, Antônio Paim, Guilherme Beto Macedo. Então esse é um livro que eu estou trabalhando até por obrigação que o Paim me colocou. Então acho que ano que vem, ou até o final do ano que vem com certeza saiu do Eliot, e esse talvez saia esse ano, que é só uma revisão em artigos já escritos. Então é o que eu estou fazendo agora. Alex, muito obrigado pela entrevista enriquecedora, com tanta bagagem histórica que você traz da sua experiência, com revelações de lançamentos da LVM em primeira mão. Então agora, agradecendo a você, a gente deixa o espaço para você deixar para o público do Boletim a sua mensagem final. Mais uma vez eu agradeço pelo convite. Eu convido todos a visitar a página da LVM, curtir a nossa página no Facebook também, acompanhar os nossos lançamentos, e esperamos fazer em várias cidades do Brasil alguns eventos de livros, e meu conselho é que vamos tentar levar essas ideias da liberdade adiante, evitando brigas desnecessárias e ao mesmo tempo conectando o legado das gerações anteriores com as possibilidades e com o vigor que a nova geração tem. Então, nós temos uma missão grande, e como meu querido amigo Rodrigo Marinho costuma dizer, a liberdade vai vencer. Então, acho que nós temos que seguir essa dinâmica. Eu acho que essa jovialidade, e em grande parte, há figuras como Hélio Beltrão, Rodrigo Marinho,
deram ao movimento liberal, hoje Marcel, você, eu acho que é importante essa jovialidade. Eu vou ser o velho chato, o gambá, que vai sempre reclamar, mas contem com o meu apoio no que vocês precisarem, e nós temos uma missão muito grande pela frente. Eu acho que o Brasil, os brasileiros, aí vamos tirar desse coletivo, os indivíduos, cada brasileiro merece colher os frutos doces da liberdade. E o liberalismo, como diz o Ortega y Gasset, é, acima de tudo, uma filosofia humanista, porque é a filosofia que protege o mais fraco. A preocupação das verdadeiras minorias, como dizia o Lord Acton, e que Ayn Rand, que é uma autora que eu tenho algumas discordâncias, mas é uma grande autora, estamos com um projeto de lançar Ayn Rand completa. Até na despedida tem revelação. Pela LVM, estou fazendo isso junto com Winston Link, que é um grande área da liberdade, Roberto Rachef estão ajudando, tanto buscando esses randianos para me ajudarem a trazer essa para o português. A minoria mais importante é o indivíduo. Então nós temos que ter essa defesa da liberdade individual. Eu acho que essa é a grande mensagem, e liberais, conservadores, em comum, devem ter essa defesa do indivíduo, da liberdade individual, da dignidade da pessoa.